Estava comentando aqui com uma amiga minha, falando para ela que ela cuida de um idoso que, assim, gente, na hora da comida, não tem casos que não adianta. Não adianta você ficar colocando regras para um idoso. Não adianta você falar, não come isso, não come aquilo, isso vai fazer mal. Não adianta. Se o idoso tem diabetes, não pode comer uva, não pode comer melancia, não pode comer laranja, não pode comer banana, não adianta você proibir. Por quê? Por que eu digo que não adianta? E mesmo que ele fique sem comer, não vai resolver o problema dele. Tem que pensar lá na frente. Ele não come, tá bom, o que você vai fazer? Qual é a melhor solução nesse momento? Para mim, na minha opinião, com a experiência que eu tive, você tem que deixar ele comer um pouquinho, vai explicando aos poucos, até ele entender que aquilo faz mal para ele. Não é que ele não pode, vai fazer mal para ele. Vai ter consequências. Porque se você fica impondo regra, não pode, não vai comer, tá diabetes, o que acontece? Tudo bem, ele não come. Não tem diabetes, fica bem. Bem, aparentemente. E o nervoso, o estresse, a pressão alta, vai acarretar outros problemas. E aí, o que vai entrar no lugar? Calmante. E aí, já sabe quem toma calmante qual é. O que vai acontecer, qual é o fim, né? Passou dos 80 anos, gente, não é tão simples assim não. Põe as regras, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, não é tão simples assim não. Vai o calmante. E aí, a pessoa vai dormir o dia inteiro, vai usar fralda, não vai mais no banheiro, aqui um dia não faz nada. Aí deu paralisado, não faz nada mais. Você quer ter um pai, uma mãe, um idoso assim que não faz nada, totalmente dependente, imobilizado, fica lá, parecendo um boneco. Aí você começa a impor as regras e aplicar as suas regras. Se você tem esperança de que ele mude, que ele seja mais feliz, mais de bem com a vida, mais aberto, que ele seja mais avivado, então você vai ter que ceder algumas coisas. Conversar, explicar, sabe, com um jeitinho, deixar abrir mão, deixar ele fazer o gosto dele um pouco. Tem mais possibilidade de dar certo do que você impor a sua regra. Não pode, não é assim, não é desse jeito. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não vai. Ele nunca mais vai ser a mesma pessoa que vai andar, aquela mãe que você conheceu, que trabalhava, que ia pro shopping, que ia fazer compra. Essa pessoa não vai existir mais. Depois dos 80, eu tô dizendo, né? A não ser que ele seja um atleta, que não tenha nenhuma doença, que ele não tenha nem levado nenhuma queda. Mas é um risco de ter a queda, né? Então, assim, tem que saber aplicar as regras, que eu falo que as regras existem para você se basear nelas. Mas você tem que usar o bom senso. Vai do momento. Se a pessoa estiver de bom humor, se a pessoa está de mau humor, se ele dormiu bem à noite, o que é que ele comeu antes, o que é que ele fez antes, o que ele vai fazer depois. Você tem que analisar o antes, o agora e o depois. Você não pode analisar só aquele momento agora. A regra é que você tem que tomar café às 7 horas da manhã, não tomou, fica sem tomar. Não é assim. A regra é que você não pode comer sal, então vai comer sem sal. A regra é que não pode usar açúcar, não vai tomar açúcar. Tem exceções, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho mais tarde. A regra, o seu banho é meio-dia. Você tem que tomar banho meio-dia. Não, meio-dia e meia. 1 hora. Depende, tem algum compromisso? Tem alguma coisa que vai impedir? Vai fazer o quê? Fazer nada. Tanto faz, tomar banho agora, depois. Não vai mudar nada. É isso que você tem que analisar. Tá? Tem que ir pra ginástica agora, senão não tem. Um dia mais, um dia menos, sem ginástica, sabe? Vai fazer diferença. Não, porque não pode, você dormiu demais. Será? E aí? Você vai acordar ele pra quê? Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser calculado, tudo você tem que ver o antes, o agora, o depois, o porquê. Tudo. Dormiu bem à noite? Você se alimentou bem antes? O que vai fazer daqui pra frente? O que ele quer fazer? Não fazer o gosto. A pessoa não responde por si. A pessoa não tem noção. Será? Será que realmente não tem noção? Eu trabalhei num lugar que a pessoa falava assim, não, você não pode dar muita comida para ela, porque ela não tem noção, você vai dando, ela vai comer. Não, não é assim, nunca, isso não existe, gente, não existe. Você pode comer um dia ou outro uma coisa, mas não, todo dia, sempre, aquela rotina, comer até, encher até vomitar pela boca, muito difícil. Um idoso fazer isso, muito difícil. Ele vai comer, depois ele fica um tempo sem comer, depois ele melhora, ele não vai falar que ele não quer. Tem de tudo. Não existe isso de, eu tenho que controlar a comida dele, porque senão ele fala, não sabe, isso não existe.
Vai sempre falar não, 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 ou sim, sim, sim. Não, não é bem assim não, eles não são bobos. Eles raciocinam assim. 85 anos, 90, 90 e poucos anos, sabe? O que é bom, o que é certo. Muitas vezes eles não aceitam, não querem, sabe? Eles estão. Vê aquela. Fica nervoso mesmo, daquela situação que nunca viveu, tudo novo para eles. Vai aparecendo aqui uma ferida, aparece a pressão que sobe, é um remédio novo, um remédio que entra, um remédio que sai, isso altera mesmo o humor, fica mal-humorado mesmo. É difícil ter um equilíbrio, mas você tem que tentar pelo menos. Tá? Foge um pouco das regras, mas o bom senso faz toda a diferença.